Deus seja louvado para sempre. O Senhor receba em continuação todo o nosso amor, toda a nossa gratidão. Estamos tão felizes, estamos tão contentes, porque o Senhor, uma vez mais, está aqui. Minha alma se regozija sobremaneira. Não dá para os irmãos imaginarem que saudade eu tinha daqui. Mais que um mês, mais que um ano, 2, Senhor, quando me permitirás voltar à minha casa, eu estou aqui hoje outra vez. Obrigado, pastor Josias. O Espírito de Deus está triunfalmente sobre nós. A glória do Senhor repousa sobre as nossas vidas. Aquele irmão que está com as mãos assim, por favor. Pode levantar a sua mão lá, por favor. Tu tens pedido, pedido e pedido. E como parece que está demorando, às vezes queres desistir de pedir. O Senhor simplesmente te diz, continua pedindo porque a bênção está a um passo. A um passo. Então pela fé apodera-te dela agora. Oh, Ramaca Surya. Aleluia. Avivamento não vai chegar, não. Não vai chegar. Chegou. O Ramaca Surya. O senhor conhece aquele irmão? Levante sua mão novamente, por favor. Sabe quem é? O senhor é daqui, amado? Não? Não é. Então veio aqui por causa disso. Posso lhe pedir um favor? Dá alguns passos aqui à frente. Eu estou gentilmente pedindo ao pastor que ministre. Tem igreja? Mora aqui? Tem igreja? Tem. Mas está aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Eu estou pedindo ao meu nobre amigo e precioso irmão em Cristo que ministre. Está a um passo a tua bênção. A um passo. Não, estava procurando. Estava procurando. Acabou de encontrar. Eu só vejo um nome para o que está acontecendo aqui hoje, pastor. Unção. Unção. Unção do Espírito. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu estava dizendo à pastora Márcia que uma coisa que me encanta muito nesta igreja, muitas coisas que me encantam, é a seriedade do louvor. O louvor aqui é seletivo. O louvor aqui não é horizontal. Esse louvor que tanto vale para Deus como vale para as pessoas. E às vezes nem para Deus vale. E, portanto, não merece nem o nome de louvor. Um louvor seletivo. E hoje, mais uma vez, se ouviu tanto, tanto, tanto. E como se não bastasse o louvor belíssimo que Deus faz brotar daqui, veio alguém para dizer que só sabe quem é graça, quem um dia dela precisou. Amados, enquanto eu vou pedir que tomem seu assento, por favor. Eu estou pensando, pastor Josias, que não vai. Eu tenho 2 anúncios para fazer, mas eu estou pensando que isso não vai dar certo no fim. O senhor me autoriza que eu faça um anúncio rapidinho aqui? Muito obrigado, obrigado. Quase todos são conhecidos meus, alguns não são. Eu vim, inclusive, a subir aqui algum pastor que eu não me lembro bem. É o processo renovador de Deus. Processo renovador de Deus. E quero louvar a Deus porque você está aqui hoje. Quero louvar a Deus porque os cultos já são presenciais outra vez. 2 anúncios rápidos, como disse. Primeiro, depois dos anos, não tantos, mas alguns, depois dos anos de ministério que o Senhor tem me dado, não é nada demais, não há nenhum exagero e muito menos vaidade dizer que a gente acumulou alguma coisinha assim, alguns papéis, algumas notas, algumas coisas. E eu, não tendo a ideia de que sou da natureza de Matusalém, eu tenho que imaginar que qualquer dia já não poderei mais estar viajando. E quando a gente pensa que já não tem mais experiências novas,
para viver, de repente chega no aeroporto às 5 da tarde e sai às 2 da manhã. Foi o que aconteceu ontem comigo. Hoje, né? Mas eu tenho algum material e eu quero repartir este material com o povo de Deus. Que material? Material bíblico. É o único material que realmente me interessa e que eu tenho cultivado na vida. Tenho estudos, assim, roteiros para você pensar, para você meditar. Curiosidades bíblicas. Não são 2 nem 10. São, com franqueza, milhares. E mensagens, etc, etc. E se você deseja ajudar-me, deixa eu usar esta palavra, ajudar-me. Porque quando eu não puder mais viajar ou subir aos púlpitos, etc., e ainda continuar vivo, então, quem sabe eu posso ser abençoado por uma contribuição sua mensal em forma de assinatura de uma biblioteca digital. Eu tinha o Patreon, ou Patreon, que não deu muito certo por causa do Brasil, e agora facilitamos essas coisas. Se você assinar uma biblioteca digital, chama-se Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes, a $5 por mês. Você apoiaria o meu ministério com $5 por mês? Sim ou não? Oh, é muito sim, meu irmão. Vai engordar. Você vai receber todos os dias você vai receber material bíblico na sua casa. E eu creio que se o pastor Josias não acreditasse que eu me mantenho fiel ao que eu sempre preguei, ele não me convidaria para estar aqui. E uma das coisas que eu tenho muito prazer em dizer é que uma mensagem que eu preguei há 40 anos, há 50 anos, louvado seja Deus, eu posso repeti-la hoje. Porque eu nunca usei modismos. Nunca trouxe coisas novas dessas que entram e saem. Aquilo que eu preguei há 50 anos eu prego hoje, sabendo que a palavra é viva e eterna. Qualquer pessoa que deseje assinar a biblioteca digital, os primeiros 10 hoje vão receber um livro de bônus, os primeiros 10. Os primeiros 9, porque o pastor Luciano, que me trouxe do hotel, já fez a assinatura dele e pegou o livro. Eu não sei se poderia pôr na tela, eu não sei se eu estou abusando. Pode? Dá para pôr na tela? www.pbsgesielgomes www.pbs. Você vai acessar este link, www.pbsgesielgomes, aparece e vai dizer assim, saiba mais. Você clica no saiba mais, em seguida diz lá, biblioteca digital. Em 2 minutos, você é assinante dessa biblioteca. E na hora que você assinar, você já tem direito ao todo o material que nós já depositamos lá. Isso faz mais ou menos um mês que começou, mas já tem. Inclusive 2 livros muito especiais. Um deles se chama O Livro dos Mártires, absolutamente de graça, dentro do pacote. Um irmão me escreveu e disse, pastor, eu não sabia que havia gente muito mais crente do que eu no passado, capaz de morrer pelo Evangelho, o Livro dos Mártires. Outro que saiu há pouco também, um livro que não é propriamente bíblico, mas é muito bom para qualquer pessoa, como fazer amigos e influenciar pessoas. Tem gente que não sabe fazer amigos, em compensação, cria inimigos com muita facilidade. Esse livro saiu lá também. Obrigado pela atenção. O segundo assunto que eu queria lhes trazer é um pedido que eles façam de todo o meu coração. Quando orarem, e sempre oram, e se lembrarem, eu lhes peço que a gentileza de orarem pela minha esposa. Ela está precisando muito de um milagre de Deus na sua vida. E eu fiquei assim muito feliz, muito consternado quando nós estávamos nesses grupos de oração hoje. Eu estava com os filhos do pastor, meus netos assim, adotivos, e orando por eles. E de repente o pastor orou pela minha esposa. Eu fiquei tão feliz, que ela me pediu, inclusive, que eu não esquecesse de fazer esse pedido. Ela se chama Maura e Deus tem estado com ela todos esses anos e vai continuar a estar. Dito isto, eu quero lhes fazer um pedido. Se podem me atender, lhes agradeço. Podemos ler a palavra de Deus mais uma vez de pé? Podemos? Pode ser? A razão por que nós vamos ler a palavra de Deus de pé é para prestar homenagem ao dono dela, ao autor dela. É uma homenagem que nós vamos prestar a quem, na verdade, é o autor da Bíblia. Nunca diga, Davi é o autor dos Salmos. Davi não é o autor dos Salmos. Jeremias não é o autor do livro de Jeremias. Marcos não é o autor do seu Evangelho. O autor da Bíblia é o Espírito Santo.
As pessoas que aparecem com os seus nomes aqui são os escritores, os redatores, o autor. Nenhuma cabeça humana poderia produzir a Bíblia. Só o Espírito sábio e eternamente sábio, nosso Deus. Só quem crê nisto, diga amém. Outra vez, diga amém. A senhora, Grená, sacou? É Grená, é? Mais ou menos. A senhora pode, por especial gentileza e com muito respeito, eu lhe peço, pode pôr a sua mão sobre o seu estômago? É que eu tenho uma notícia boa. O milagre está chegando para o seu estômago. Está chegando, está chegando, está chegando. Está chegando. Irmã, chegou. 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 Tome posse, desfrute e agradeça ao Senhor. Isso é um bônus de 17 anos que Deus dá para o seu povo. Quantos dizem amém? Povo de Deus, abra sua Bíblia, por favor. E agora, a partir deste momento, eu passo oficialmente a ministrar a palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 26, versículo de número 4. Pastor José, está linda a casa do Senhor. E aí, mais lindo do que a casa está o povo. O povo do Senhor é lindo. Isaías, capítulo, eu vou repetindo até que a massa, não é? Ok. Capítulo. É só olhar para a hora que nós estamos. Não, já não é mais. Ok. Isaías 26, versículo de número 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Eu vou repetir de tão lindo que é. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Deus tem falado sobre este versículo para mim algumas vezes, desde que o pastor me convidou para estar aqui, e eu pedindo, Deus me dá uma palavra, e não é outra senão esta. Eu vou repetir, quem quiser pode repetir. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Sentai-vos no nome admirável do Senhor Jesus. São passados 17 anos, desde que pela vez primeira as luzes desta igreja começaram a brilhar em Núria. São passados 17 anos desde que as primeiras sementes foram plantadas nesta cidade. E como tem produzido fruto. São passados 17 anos desde que os primeiros membros se juntaram, se uniram e se reuniram formando esta igreja. São passados 17 anos. Em algum sentido é muito tempo. Em outro sentido é muito pouco tempo. Depende da dimensão que esteja na sua mente. Se foi pouco tempo ou se é muito tempo. Se nós pensamos na grandiosidade das operações de Deus, não apenas nesta casa, porque não começou aqui, mas neste povo, então foi muito tempo, porque foram tantas as bênçãos. Mas, se pensamos naquilo que nós temos feito para Deus, e poderíamos ter feito mais, foi pouco tempo, porque, na verdade, ainda pode se multiplicar. Mas a verdade é que são passados 17 anos. E eu estava esperando que Deus me respondesse uma pergunta. E a pergunta é simplesmente esta. Senhor da glória, que mensagem tu gostaria de trazer para a tua igreja nos seus 17 anos? Uma mensagem que ela possa guardar, uma mensagem que ela não precise esquecer e nem possa esquecer. Que coisa tu gostarias de ministrar para o teu povo no dia dos seus 17 anos? E nesta Bíblia de mais de 30 mil versículos, e nesta Bíblia de 66 livros, alguns pequenos, mas outros grandes, e outros como salmos muito grandes, Deus olhou para estes mais de 30 mil versículos, escolheu e disse, fala ao meu povo esta palavra, que é a mensagem que eu quero que a igreja fixe nestes 17 anos. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Você gostaria de ter outras palavras? Talvez alguém pensasse, eu gostaria que Deus me falasse hoje uma promessa de bens materiais. É muito pouco. Eu gostaria que Deus me falasse hoje alguma coisa muito particular, muito pessoal. Deus está falando coletivamente,
Enquanto, ao mesmo tempo, claro, enquanto as pessoas podem individualmente sentir a mensagem. Mas a palavra de Deus, hoje e agora, é: confiai no Senhor perpetuamente. Algumas considerações primárias. Número 1. O Antigo Testamento tem como base a palavra confiar, o verbo confiar, a palavra confiança. O Novo Testamento tem como fundamento a palavra crer, a palavra fé. E qual é a diferença? Algumas pessoas pensam que crer é a mesma coisa que confiar. E outros pensam que confiar é a mesma coisa que crer. Mas à medida que você vai lendo a Bíblia, eu não estou falando à medida que você vai consultando o dicionário de Antenor Nascentes, ou de outro qualquer, ou mesmo a Enciclopédia Barça, ou se quiser é britânica. Não é isto. Dicionaristas são muito bons para definir palavras, menos as palavras de sentido espiritual. Estas só Deus pode revelar. O conceito legítimo de uma palavra que está na Bíblia não pode vir dos dicionários nem das enciclopédias. Tem que vir do alto, do Pai das luzes, do Senhor da sabedoria, do dono da ciência, do mestre dos mestres, da mente eterna e santa, que é a mente de nosso Pai Celestial. Pois bem, confiar precede o crer. Porque as pessoas podem confiar e podem não crer. Apenas confiam, mas não creem. E as pessoas não podem crer se não confiarem. Então o Antigo Testamento fala muito de confiar. Você não vê a palavra fé no Antigo Testamento. É raríssimo, é raríssimo. Você pode contar pelos dedos da mão. Agora, no Antigo Testamento está confiar. E no Novo Testamento está crer e crer e crer. E quando chega o Evangelho de João, então, meu Deus, é crer e crer e crer e crer. E por que é assim? Porque os nossos filhos, quando pequenos, eles não têm condições de crer, mas eles já sabem confiar. Porque crer requer um assentimento intelectual. Crer é preciso usar o raciocínio. Você não pode crer loucamente. Você não pode crer ignorantemente. Você tem que crer nas coisas com algum tipo de fundamento. Isso não é um fundamento lógico do ponto de vista humano, mas tem que ser um fundamento natural, e naturalmente um fundamento sobrenatural. Então, no Antigo Testamento, Deus prepara as pessoas para confiarem. E quando chega no Novo Testamento, as pessoas que já confiam, agora elas podem crer. Crer em quem? Crer naqueles em quem confiam. A criança, muito pequena, e nem fala ainda, mas ela aceita um movimento da mãe, um movimento do pai. E às vezes, qualquer pai já fez isso, qualquer mãe já fez isso. Os pais fazem mais do que as mães. E é excepcional isso, né? O pai chega, levanta a criança e faz assim. Leva a criança e a criança vai ver. E ela vem sorrindo, ela não tem medo de cair. Porque ela não crê, ela não tem noção de fé, ela não sabe o que. Mas ela já confia. Se você deseja ter uma fé sólida no Senhor, então comece a confiar nele como se fosse uma criança. Comece a confiar nele sem discutir. Comece a confiar nele sem investigar. Comece a confiar nele instintivamente. Deus nos deu instintivamente a graça, a habilidade, a capacidade de confiar. E à medida que nós vamos confiando, o nosso espírito vai sendo preparado para nós crermos. E hoje nós cremos, porque ontem nós confiamos. Agora confiar nós devemos sempre, porque se confiarmos sempre, sempre nós creremos. A palavra de Deus então é esta: confiar no Senhor perpetuamente. Com quem Deus está falando? Basicamente, Deus está falando com duas classes de pessoas. Na maioria das vezes, quando Deus nos diz para fazer uma coisa, é porque nós não fazemos. Então, como nós não fazemos, Ele está dizendo, façam. Quando Deus nos diz para adorar, é porque não adoramos. Então, se adorem. Quando Deus nos manda louvar, é porque não louvamos. Então, Ele diz, louvem. Etc, etc, etc. Então, quando Deus diz nesta palavra, confiai, certamente Deus está falando primeiro com aqueles que não confiam. Será que pode haver uma pessoa dentro de uma igreja que não confia em Deus? Como há? E há muitas pessoas. Há pessoas que estão na igreja, mas não confiam em Deus. E tanto não confiam em Deus, que só confiam no dinheiro. E tanto não confiam em Deus, que só confio nos amigos, e tanto não confio em Deus, que só confio nas circunstâncias, e tanto não confio em Deus, que só confio no intelecto de alguém que lhes parece saber mais do que elas próprias. Mas, de repente, Deus disse às pessoas,
Parem de confiar naquilo que não merece confiança e comecem a confiar em Deus. Deus está falando, então, em primeiro lugar, para as pessoas que não confiam, para que mudem de vida, para que mudem o estilo de vida, passe a confiar, comece a confiar, experimente a graça de confiar. Experimente o privilégio de confiar, experimentem o poder de confiar, mas é preciso ter coragem de confiar. Mas a segunda classe de pessoas com que Deus fala, precisamente as pessoas que já confiam em Deus. Aqueles que já confiam, Deus está dizendo, confiar no Senhor. Mas se já confiam, por que Deus diz confiar? Pela palavra que está seguindo. Confiai no Senhor perpetuamente. E agora eu quero falar com você, meu irmão, com você, minha irmã, precisamente nisto. Você tem confiado em Deus. E Deus sabe que você tem confiado nele. Só que às vezes você confia no domingo mais do que confia na segunda. Às vezes você confia em janeiro mais do que confia em abril. Às vezes você confia em dezembro mais do que confia em junho. Então Deus diz, não confie em mim por um dia. Não confie em mim por uma semana. Não confie em mim por um mês. Por favor, confie em mim perpetuamente. Confia em mim perpetuamente. Confia em mim. Confiar no Senhor perpetuamente significa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E esse ritmo de vida que vai acontecer em você. Você vai ser treinado pelo Espírito Santo de Deus para confiar nele todos os dias. Você vai confiar em Deus quando o sol estiver brilhando, mas você vai confiar em Deus também quando tudo estiver escuro. Você vai confiar em Deus na era pré-pandêmica ou pré-endêmica, mas sobretudo pré-pandêmica. Mas você vai confiar em Deus também na era pandêmica. Você vai confiar em Deus quando você tiver dinheiro no bolso, mas você vai confiar em Deus quando você não tiver. Por quê? Porque você deve confiar no Senhor perpetuamente. Esse é o melhor ritmo de vida. É confiar de Deus independentemente das circunstâncias. É confiar de Deus independentemente do meio ambiente. Confiar em Deus independentemente do que diz a ciência. Confiar em Deus independentemente do que diz o médico. Confiar em Deus independentemente da dor que, porventura, você pode estar sentindo. Treine nesta manhã multiplicar a sua confiança em Deus. Experimente esta manhã confiar em Deus como nunca confiou. Experimente nesta manhã confiar. Qual é a maneira melhor de confiar em Deus? Bom, eu posso confiar em Deus espontaneamente. Eu posso confiar em Deus insistentemente. Eu posso confiar em Deus alegremente. Mas, na verdade, como eu devo confiar em Deus? Eu devo confiar em Deus permanentemente, perpetuamente, dia e noite. No verão, quando faz muito calor, e também no inverno, quando faz frio e neva. Confiar em Deus. As pessoas que estão aqui nesta manhã e têm tido a experiência de confiar em Deus e receber milagres, por favor, somente digam amém. Este seu amém está dizendo que você sabe o que é confiar em Deus. Este seu amém está dizendo que você sabe o que significa confiar em Deus. Confiar e depender. Confiar e abraçar. Confiar e não temer. Confiar e não duvidar. Confiar e prosseguir. Confiar e testemunhar. Confiar e confirmar que você confia. Deus esta manhã está olhando para você dizendo, eu sei que você confia em mim. Eu sei que você confia em mim. Eu sei que você confia em mim. As pessoas que mais confiam em Deus são aquelas que têm maior número de testemunhos daquilo que tem recebido por Deus ao longo da vida. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Mas olha o que o versículo diz. Confiai no Senhor perpetuamente. Nós nunca precisamos discutir com Deus. Aliás, se há uma coisa que não convém, se há uma coisa, na verdade, estranha, se há uma coisa muito feia, esquisita, por favor, é discutir com Deus. Que adianta discutir com Deus? Quanto ganhamos por discutir com Deus? Nada. Se não ganhamos nada, por que fazer uma coisa que não dá lucro? Não devemos discutir com Deus. Porém, temos o direito, muitas vezes, de inquirir. Por exemplo, uma pergunta que se pode fazer para Deus é, por quê? É preciso ter muito cuidado com a palavra porquê quando nós falamos com Deus. Por exemplo, se nós perdemos um familiar, nós perdemos um ente querido, nós perdemos um amigo, Deus não aprecia que nós perguntemos a Deus por quê? Por que levaste?
por que recolheste? Se uma pessoa da nossa amizade sofre, por exemplo, um acidente, não adianta ficar perguntando a Deus por quê ou por quê. Deus não quer que nós perguntemos a Ele por quê, por certas circunstâncias estranhas que acontecem, por certos fatos incomuns. E o que deve perguntar? Você não pergunta por quê, você pergunta para quê. Nessas questões, nós não precisamos perguntar a Deus por que Ele fez isto. Nós vamos perguntar para quê. Não é a causa, é o propósito. O propósito é muito mais importante do que a causa, porque Deus não faz nada sem propósito. Agora, por outro lado, é muito interessante saber que nós podemos perguntar a Deus algumas coisas, desde que não estejam relacionadas com isto que eu acabei de falar. Por exemplo, Senhor, tu está dizendo para mim hoje, confiai no Senhor perpetuamente. Tá bom, eu estou de acordo. Agora, por favor, Deus, dá para me dar uma explicação. Se o Senhor quiser, o Senhor me dá. Se o Senhor não quiser, quem sabe vai me dar também. Ok. É a seguinte, por que eu devo confiar em Deus? Eu queria pedir gentilmente, e lhes agradeço de todo o coração, eu queria pedir gentilmente que cada pessoa que está aqui, e vai ser como se houvéssemos ensaiado um coral assim, por que devemos confiar em Deus? Todo mundo falando, 1, 2, 3. Ai, que lindo, que lindo, que lindo. Pode ser um pouquinho mais forte? Sabe, está tão lindo que os anjos até querem ouvir mais uma vez. Pergunte mais uma vez. Eu gostaria de reler o versículo para lhe responder esta pergunta. Por que devemos confiar em Deus? O texto que nós lemos, e por isso lemos 3 vezes, diz assim: confiai no Senhor perpetuamente. Por quê? Porque Ele é uma rocha. Confiai no Senhor perpetuamente, porque Ele é uma rocha. A bem da verdade, eu devo esclarecer, ou seja, eu devo relembrar. Esta é uma igreja de pessoas que conhecem exaustivamente a Bíblia Sagrada. E deixa eu cantar um segredo para os irmãos. Inúmeras vezes, Deus sabe que eu estou falando é verdade. Inúmeras vezes eu tenho acompanhado cultos aqui, eu tenho não apenas me deliciado com as mensagens do pastor, eu tenho aprendido, eu tenho sido edificado. Elas me têm feito muito bem. Então não tenho que vir aqui explicar nada de novo. Tudo que eu venho aqui é somente repetir o que já se sabe. Só que por ser a palavra de Deus, nós devemos ouvir isto incansavelmente. Por que devemos confiar em Deus perpetuamente? Porque Ele é uma rocha. E o que é que eu queria aclarar? É o seguinte, irmã Sheila. A noção que nós temos de rocha hoje é muito diferente da que tinham os servos do Senhor que viveram no tempo do Antigo Testamento. Quando você fala em rocha hoje, por exemplo, estou vendo aqueles 2 jovens que estão ali, se você pergunta a eles o que eles acham que é rocha, bom, eles pedem 1 minuto para responder e vão rapidamente, Siri, o que é rocha? Muito bem. Ou então, se for noutra ciência, Alexa, o que é rocha? E aí nós temos noções estereotipadas das coisas. Quando você lê a Bíblia, pensa em rocha, melhor do que pensaria se você não sabe o que é rocha. Há pessoas que pensam em rocha como alguma coisa que cabe na mão. Há pessoas que pensam em rocha como alguma coisa que cabe dentro de um automóvel. Não é disso que está falando a Bíblia. Essa rocha que está falando a Bíblia, o Senhor Deus é uma rocha eterna, é alguma coisa muito sólida que está acoplada a uma montanha. Então eu quero pedir um pequeno favor ao povo de Deus. Obrigado se me atendem. Com a mão esquerda levantada, digam rocha. Mais forte, porque rocha é forte. Só mais uma vez. Rocha. Quando um pregador está ministrando a palavra de Deus, ele sempre deve dizer ao público o seguinte: na palavra de Deus existem verdades implícitas e existem verdades explícitas. Por exemplo, neste versículo, a verdade explícita. São 2 verdades. Primeira verdade explícita é que Deus é digno de confiança. Esta é uma verdade explícita. Deus é digno de confiança. Segunda verdade explícita é que Deus é uma rocha. E a implícita, ou seja, qual é a verdade escondida neste versículo? Está aqui, mas eu não vejo. Eu não vejo, mas está aqui. Qual é? Vamos ver. Se você olha para o Antigo Testamento, principalmente,
fazendo ressalva da explicação da rocha no Novo, em Coríntios. Se você olha para o Antigo Testamento e você lê sobre rocha, você vai descobrir que toda rocha da Bíblia é associada a uma montanha. Por isso eu pedi que usemos as duas mãos. Rocha. Alô? Rocha. Mão esquerda. Rocha. Mais uma vez. Rocha. Agora com a mão direita. Montanha. Dá para fazer o exercício assim, aproveitar, não é? Ok, rocha, montanha, né? 1, 2, 3. Rocha, montanha, rocha, montanha, rocha, montanha, rocha, montanha. Quando você estiver lendo a Bíblia e você ouvir falar de rocha, dá uma olhadinha. Por perto dessa rocha há uma montanha. Porque essa rocha está encravada em uma montanha. Quando a Bíblia diz, o Senhor Deus é uma rocha, você vai ter que descobrir que essa rocha, como as outras, tem muito que ver com uma montanha. E aí você vê que faz um sentido muito especial o Salmo que diz assim, 121, elevo os meus olhos para os montes. Por quê? Por causa das rochas que há neles. Cada monte da Bíblia, os montes especiais da Bíblia, por exemplo, os montes que passam pela vida de Jesus, são montes que abrigam uma rocha. E quanto maior é o monte, tanto maior é a rocha. Agora, a diferença mais simples que eu poderia trazer hoje entre rocha e montanha é que rocha fala de solidez, rocha fala de força. Agora, montanha fala de sacrifício e fala de visão. A montanha fala de sacrifícios. O primeiro sacrifício de uma montanha é subir. Não se sobe uma montanha como uma distração. Alguns sobem como esporte, mas é um sacrifício. Mesmo como esporte, é um sacrifício. Rocha e montanha. Agora, é muito interessante, e eu queria trazer para você, que ama a Bíblia, um versículo da Escritura sobre montanha e rocha. No mesmo texto, o versículo. E a igreja mais abençoada, a igreja mais sólida, a igreja melhor edificada, é a igreja que se alimenta com a palavra. A igreja mais treinada para as adversidades da vida é a igreja que ama a palavra. Então veja o que diz a Bíblia. Se há tempo de você procurar, amém. Está escrito, por exemplo, em Isaías 30 e 29, que eu tomo a liberdade de ler. Olha que coisa linda que vem aí. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. A alegria do coração, como a daquele que vai com flauta, para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. Alô? Para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. Então, o que é que vai ficar diante de nós? A visão de uma grande montanha. Faça de conta que você olhando para aquela parede, por exemplo, você está vendo um grande monte. Um grande monte. Um grande monte é uma montanha. Dizem que no Brasil, a rigor, não há montanhas, embora haja montes. Pois bem, há uma grande... Se você tem diante de si um grande monte, se você tem diante de si uma montanha, vá se aproximando, você vai descobrir que aquela montanha contém uma rocha. Agora confie no Senhor. E quando a Bíblia fala na importância de subir ao monte, você vai ver que é por causa da rocha. Por exemplo, como foi que Jesus começou o seu ministério? Ele começou em Mateus capítulo 5, no sermão das bem-aventuranças, onde foi que ele ministrou o sermão? Na montanha. Por que Jesus por que Jesus ministrou seu primeiro sermão no monte? No monte é porque naquele monte ele demonstrou a rocha da sabedoria. Agora, se você vai com Cristo, por exemplo, ao monte, pode ser o Tabor, ou pode ser, talvez o Tabor. E você vai ao monte, quem sabe, Tabor, e você chega lá em cima e vê Jesus se transfigurando diante dos discípulos, você vê por que Jesus veio mostrar o seu rosto divino em cima dessa montanha. É porque nessa montanha ele queria demonstrar a glória, queria demonstrar a rocha da sua glória. Mais tarde você vai ver Jesus, por exemplo, no Monte Calvário. Por que Jesus teria que morrer no monte, não poderia morrer na planície? Não é o monte que nos salva, é o sacrifício de Cristo. Mas por que sacrifício no monte? Porque em morrendo no Monte Calvário, Jesus está mostrando a rocha da redenção. E assim, uma montanha tem uma rocha. E nós devemos confiar na rocha, porque essa rocha está na montanha
de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E até para voltar para o céu, Jesus escolheu também um monte. E aquele monte é o monte da esperança. Porque logo depois, a rocha da esperança para nós, logo depois que Jesus sobe, chegam os anjos e dizem, fiquem tranquilos, esse que subiu vai descer, porque é o mesmo, ele não mudou. É só um tempo que ele vai passar lá, para depois vir aqui e levar vocês, não para um tempo, mas para a eternidade. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Rocha e montanha. Você me permite que eu cite mais um versículo da Escritura Sagrada? Eu quero tomar a liberdade. Agora, deixa eu ver o versículo que eu tenho aqui. Jó 14, 18. Você vai gostar deste versículo. Jó 14, 18. E na verdade, caindo a montanha. A igreja pode repetir? Caindo a montanha. Mais uma vez. Agora olha só. E na verdade, caindo a montanha, desfaz. E a rocha se remove do seu lugar. Você sabe por que é que nós devemos confiar em Deus como rocha? É porque essa montanha não cai. E a rocha não se remove. Deus está nos apresentando uma que não cai. Uma montanha que não se despedaça. Uma montanha que nenhuma pessoa pode jamais transformá-la apenas num montão de barro, de terra, etc. Quando a montanha se desfaz, a rocha se remove. Você deve confiar em Deus, porque Deus é permanente no que é permanente no que sabe, é permanente no que sente, é permanente no que fala, é permanente no que opera, é permanente na maneira como trabalha com você. Você pode se sentir frágil, mas a melhor maneira de curarmos as nossas fragilidades é nos agarrando à rocha, Por isso que o Davi já dizia, leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Deus está dizendo para nós, neste aniversário dos 17 anos da Shekinah, que uma das razões porque esta igreja prospera, porque esta igreja triunfa, porque está em vitória, é porque ela está edificada na rocha, porque ela está edificada na rocha. Leva-me para a rocha, que é mais alta, e mais alta está falando não propriamente da rocha, senão da montanha. Salmo 61, versículo de número 2. Deixe-me lembrar as 3 principais rochas da Bíblia, para que nós, uma vez mais, recordemos o que de belo, o que de edificante existe para nós. Rocha. Em Gênesis, você não vai se deter muito em rochas, mas quando você chega em Êxodo, quando você vê o povo sair do Egito, aparece a rocha. Interessante isto, em Gênesis a rocha não aparece, porque nem Israel existe ainda, mas em Êxodo a rocha aparece, mas a rocha não aparece em Êxodo enquanto Israel está no Egito. Não existem rochas no Egito. E como você sabe, espiritualmente, claro, e como você sabe que o Egito simboliza o mundo, então não espere que haja uma rocha no mundo. O mundo não tem rocha. O mundo pode ter pedras, mas o mundo não tem rocha. Rocha tem a igreja. Rocha temos nós. Rocha tem você. Você tem rocha. Você tem rocha. Uma rocha santa. Uma rocha pura. Uma rocha forte. Uma rocha eterna. Uma rocha de glória. Uma rocha de unção. Uma rocha de poder. Uma rocha que garante a sua vitória. Receba de Deus hoje a vitória, chegando-se mais perto para a rocha. Mas quando Deus tirou Israel do Egito, logo depois atravessaram o Mar Vermelho e logo já teve que aparecer uma rocha, porque era necessário que viesse alguma coisa com uma significação espiritual muito profunda para o povo. E você vai ver, no capítulo 17 do livro de Êxodo, o povo começa a ter sede, e vai pedir a Deus uma provisão, e aquilo tudo foi um cenário estabelecido para que Deus revelasse a sua glória. E está aqui o Monte Horebe. Eu vou pedir que a igreja diga Monte Horebe. Qual é o maior segredo que você encontra no livro de Êxodo 17, quando fala do Monte Horebe? Escute bem, o maior segredo do Monte Horebe não é o Monte Horebe. O maior segredo do Monte Horebe é a rocha que está no Monte Horebe. E a Bíblia diz que Deus falou a Moisés para se aproximar do monte. E quando Moisés se aproximou do monte, ele está vendo o monte,
Mas ele está agora concentrando o seu olhar, a sua visão, na rocha. E ali está a rocha. O povo está sedento, mas há uma rocha. O povo está aflito, mas há uma rocha. O povo está angustiado, mas há uma rocha. Tuas angústias terminarão quando descobrires a rocha. Tuas dificuldades cessarão quando descobrires a rocha. Tu verás o momento de vitória quando te aproximares da rocha. E Deus disse: Moisés, pega a tua vara, toma a tua vara e fere a rocha. Deus não disse, não deu mais detalhes, mas deu ordem. A ordem, às vezes Deus nos dá ordens com detalhes. Às vezes Deus nos dá ordem sem detalhes. Não se preocupe com os detalhes de Deus. Preocupe-se só com a ordem. Porque na ordem é que está a bênção. Na ordem é que está o sucesso. Na ordem é que está a garantia. Se Deus lhe mandou fazer uma coisa, não pergunte por quê, não pergunte como, não pergunte nada mais. É só obedecer. Crê e obedece. Obedece e recebe. Crê e obedece. Obedece e desfruta. Crê, obedece. Obedece e aproveita. E Deus disse: Moisés, fere a rocha. E Moisés então toma a vara. Parece que você está vendo isso. Moisés, sobre a palavra de Deus, isso aqui é pedra. Eu nunca ouvi dizer que de pedra possa ser qualquer coisa. Talvez, se insiste muito, pode ser uma fagulha, aí, uma faísca, mas nada. E quando Moisés fere a rocha, 1, 2, 3, Moisés fere a rocha. Que foi que saiu, irmãos, da rocha? Foi que saiu da rocha? Água saiu da rocha. Por que a Bíblia dá tanto valor a este evento? Porque a Bíblia dá um destaque em Êxodo capítulo 17 sobre a rocha de Horebe. É porque quando a rocha foi ferida, por trás dessa rocha existe uma pessoa. E eu nunca saberia quem é esta pessoa se eu não fosse a 1 Coríntios capítulo 10. Quando Paulo está falando sobre esse acontecimento do Monte Horebe, e Paulo diz assim: todos beberam da mesma água, etc, etc, e a rocha era Cristo. Eu quero pedir que a igreja celebre a glória de Deus dizendo: e a rocha era Cristo. E a rocha era Cristo. Então o versículo-chave de hoje: confiai no Senhor perpetuamente, porque o nosso Deus é uma rocha. Deus Pai é uma rocha. Deus Filho é uma rocha. Como crente em Jesus, a notícia boa que eu lhe tenho esta manhã do aniversário da igreja, é que, como crente em Jesus, para qualquer lado que você se virar, haverá sempre uma rocha. Haverá sempre uma rocha. Haverá sempre uma rocha. Há uma rocha perto de você. Há uma rocha ao lado de você. Há uma rocha atrás de você. Há uma rocha na frente de você. Há uma rocha acima de você. Há uma rocha aqui, há uma rocha ali. Irmãos, essa grande rocha está diante de nós. E quando Moisés feriu a rocha, essa rocha ferida aqui da água, ela aponta para o sacrifício de Jesus. Foi nos seus ferimentos, foi na lança que feriu Jesus, foi no seu ato redentivo do Calvário, foi dali que brotou o perdão dos nossos pecados, a expiação das nossas culpas, a nossa reconciliação com Deus. Agora você tem acesso ao Pai, porque a rocha foi ferida. Agora você pode crer na sua cura, porque a rocha foi ferida. Agora você sabe que você nunca irá ao inferno. O inferno nunca vai hospedar você. O inferno nunca vai fazer uma festa com sua chegada, porque você encontrou a rocha. Porque a rocha foi ferida e você creu nela. Porque a rocha deu água e você bebeu. Porque a rocha está brotando agora e você está se descedentando. As pessoas que têm alcançado sua salvação por essa rocha ferida, por esse Cristo sacrificado, eu quero pedir que levantem sua mão por um minutinho e comece a glorificar a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por essa rocha ferida. Oh, aleluia, aleluia. No final desta mensagem, nós vamos orar, vamos ter 2 orações, pelo menos é o que está assim na minha mente. Vamos ter 2 orações por enfermos. 2 orações por enfermos. E quando nós estivermos orando por enfermos, nós veremos aquilo que nós já sabemos. Número 1, é que da rocha vem a nossa salvação. Número 2, é que da rocha também vem a nossa cura. Da rocha também vem a nossa cura. Da rocha é hoje. Deus marcou esta manhã para tocar você. Deus marcou esta manhã para abençoar você. Deus marcou esta manhã para tirar você deste vale
e levá-lo para a montanha da vitória, para a montanha da alegria, para a montanha do regozijo, para a montanha da celebração. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Primeira rocha da Bíblia, podem citar o nome? Horebe. Primeira rocha da Bíblia? Horebe. Eu vou insistir. Primeira rocha da Bíblia? Está melhorando cada vez. Primeira rocha da Bíblia? Agora, se na Bíblia tivesse apenas uma rocha, eu estaria satisfeito, porque Deus quis assim. Mas na Bíblia há duas rochas, e depois há uma terceira. 40 anos depois. Quanto tempo, amados? 40 anos depois. Aquele Moisés que um dia ouviu de Deus a palavra, toca na rocha, ouviu de novo a palavra. Eles deram a volta, muitas voltas, voltas sobre voltas, voltas sobre voltas. E finalmente, havendo saído da montanha de Horebe, 40 anos atrás, agora ele chega à montanha de Cádiz. Como é o nome da montanha? Então a rocha também é Cádiz, porque a rocha tem o nome da montanha. Ok, chega a rocha de Cádiz. Aí o povo já está murmurando. Em Horebe o povo não estava murmurando, estava só com sede, mas não estava murmurando. Agora em Cádiz a coisa foi feia. Aí o povo murmurando, e Gustavo, e Moisés, você... E Deus disse, Moisés, fala agora a rocha. Você vai notar uma coisa muito interessante, a multiforme maneira de Deus trabalhar. É uma dificuldade que nós evangélicos temos, que nós cristãos temos, que nós pentecostais também temos, é que nós queremos que Deus tenha bitolas, que Deus tenha trilhos, que Deus tenha mecanismos artificiais, que Deus faça as coisas sempre da mesma maneira. Meu irmão e minha irmã, cada obra de Deus é única. Cada milagre de Deus é único. Eu fui batizado com o Espírito Santo de uma maneira única. Você foi batizado com o Espírito Santo de outra maneira que também é única. Para cada pessoa, Deus tem uma maneira de trabalhar. Para cada situação, Deus tem uma maneira de operar. E Deus não iria repetir a mesma coisa agora na segunda rocha, porque senão não seria algo novo. E Deus se compraz em dar novidade para nós. A nossa mão tem 5 dedos e nenhum se parece com o outro, porque Deus não é repetitivo, Deus é criador. Só repete quem não sabe criar. Quem sabe criar não precisa repetir. É só criar, é só criar, é só criar, é só criar. Nós repetimos porque não sabemos criar. Deus cria porque não precisa repetir. E Deus disse, Moisés, na primeira rocha você feriu, agora na segunda você vai só falar. Lá era a força do ferimento, lá era a força do sacrifício, mas aqui é somente a força da voz, é somente a força do clamor, é somente a força da intercessão, é somente um ato de fé sem precisar a vara. Só que Moisés desobedeceu a Deus, isso lhe custou muito porque ele era para ter somente falado a rocha, mas ele falou e feriu. Ele estava indignado com o povo, ele estava nervoso por causa do povo, ele estava estressado com o povo e descuidou-se e feriu. Agora Deus, a Bíblia diz, Paulo disse assim, se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Deus podia ter dito, já que você me desobedeceu e você falou e feriu, eu não faço nada agora. Mas Deus não é como nós. Deus não é como nós, Deus é fiel. E Deus disse, eu vou cumprir a minha palavra. E Moisés feriu, não deveria ter ferido, falou. E aconteceu algo muito especial. Quando Moisés falou e feriu a rocha, novamente veio água da rocha. Por que veio água a primeira vez? E por que veio água a segunda vez? Os irmãos conhecem muito bem a Bíblia e o que eu vou dizer aqui não é nada de novo, mas é muito bom repetir o que está na Bíblia. Os senhores já notaram na Bíblia a diferença maior que existe entre as águas de Horebe e as águas de Cádiz? Já notaram? Ok, vamos só relembrar, os senhores sabem. Quando Deus mandou ferir a rocha em Horebe, saiu água, mas aquela água terminou ali. Porque o sacrifício de Jesus é único. Porque o sacrifício de Jesus é único. Porque o sacrifício de Jesus é único. Você tem que tirar proveito de tudo que vem do Calvário, mas não espere um segundo Calvário. É só um Calvário. É só uma cruz onde ele está ali posto. Mas em Cádiz houve um fenômeno muito interessante. Está na Bíblia. A Bíblia diz, e está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10, que
A água saiu da rocha e a água acompanhou Israel. Você já se lembra de ter visto isso? Então, foi assim. Em Cádiz, a água está saindo, mas o povo não vai ficar parado ali em Cádiz o tempo todo. E enquanto a água está caindo, ela vai formando rios. E até o último dia em que eles estiveram atravessando aquele deserto, havia sempre um rio ao lado deles, irmãos, que era um rio que vinha lá de Cádiz. Uma bênção que vem uma única vez para nós e nos satura da obra redentora, mas depois tem outra coisa que Deus dá para nós e que vai nos acompanhar. Você já sabe de que é que eu estou falando. Quando a rocha de Horebe dá água, é para você ser salvo, mas quando a rocha de Cádiz dá água, é para você ter o rio do Espírito Santo acompanhando você. É para você ter o rio do Espírito Santo. A notícia boa que eu quero dar esta manhã, alguém pergunta, qual é o segredo desta igreja que conseguiu este templo? Qual é o segredo desta igreja que consegue esta multidão aqui? Qual é o segredo desta igreja que conseguiu escapar dessa pandemia? E aqui localmente, nesta igreja, ninguém morreu da pandemia, nenhum membro. Pô, que segredo é este? Você quer saber o segredo? É que tem um rio correndo, tem um rio correndo, tem um rio. Aleluia! E esta manhã é um privilégio para mim lhe dizer que este rio está correndo, este rio está correndo, e tudo que você tem que fazer é banhar-se neste rio. Enquanto a rocha de Horebe fala do Cristo crucificado que nos traz salvação, a rocha de Cádiz fala do Espírito Santo que nos é dado e que vai nos acompanhar. Quem pode ir levantando a sua mão, glorificar o nome maravilhoso do Senhor Jesus? Quem pode glorificar outra vez o nome do Senhor Jesus? Você nos comandou de glorificar mais uma vez? Eu penso que você gostaria de ter um versículo sobre este assunto, e eu queria lhe dar este versículo. Você pode ir para um versículo da Bíblia, é muito interessante. Olha o que diz a Bíblia, escute bem. Salmo 78, verso 18. Agora você vai entender melhor este versículo. Fez sair fontes da rocha. Os irmãos podem repetir? Fez sair fontes da rocha. E fez correr as águas como rios. Em Horebe a água não correu, só desceu e o povo se descedentou. Mas em Cádiz fez nascerem rios. E enquanto estavam naquele final de peregrinação, os rios foram acompanhando. A boa notícia que eu tenho para dar para esta igreja, primeiramente ao seu muito digno pastor, reverendo Josias, em seguida a todo o povo de Deus, estes rios nunca vão secar. Estes rios que acompanham a história desta igreja nunca vão secar. A palavra que eu tenho de Deus para seu ministério hoje, pastor José, esta: siga tranquilo, siga confiante, siga denodado, siga ousado, siga corajoso, siga valente, porque estas águas de Cádiz não vão secar. Este rio de Cádiz é um rio abundante. Quem crê neste rio abundante vai começando a exaltar a Deus, vai começando a glorificar a Deus. Quem crê neste rio precioso, você não precisa estar aqui estressado, os rios se estão passando, você não precisa estar completamente sedento e insatisfeito, os rios se estão passando. Há para nós hoje não somente o rio da salvação, como também o rio do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo existe porque o rio está correndo. O rio está correndo. Dons espirituais existem porque os rios estão correndo. Enquanto estivermos nesta travessia, o deserto vai permanecer, mas no meio desse deserto haverá um rio. Haverá um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Comece a exaltar a majestade do Senhor. Comece a glorificar o nome admirável do Senhor. O Senhor está aqui para lhe dizer: o rio está cheio de água. O Senhor está aqui para lhe dizer: não vai faltar bênção para você. Não vai faltar, absolutamente, não vai faltar provisão para você. Agora que me preparo para concluir, eu quero lhe pedir que me ouça num detalhe que eu vou chamar de final neste momento. É o seguinte: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Guarde esta palavra, uma rocha eterna. Se você apanhar 3 Bíblias de versões diferentes, isso é muito bom fazer. Não trazer 3 Bíblias para o culto, mas na sua casa você pode comparar. Você pode comparar 3 versões. Tem uma versão que diz assim: rocha eterna. Diga, igreja, rocha eterna.
tem outra versão que diz rocha das idades. É o que o inglês chama Rock of Ages. E tem outra versão que diz rocha dos séculos. Diga. Então, tanto pode ser rocha eterna, como pode ser rocha das idades, como pode ser rocha dos séculos. Eu quero concluir nesta manhã, em que estou lhes falando sobre o rio de Deus que corre sempre, por causa de uma rocha que existe. Nesta montanha absolutamente extraordinária e maravilhosa, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo continua a ser a rocha dos séculos. Agora é preciso que nós pensemos o que quer dizer rocha dos séculos. Rocha dos séculos. Você sabe, quando eu penso em Jesus como rocha dos séculos, eu vou pensar em Noé. Jesus é a rocha do século de Noé. Mas Jesus é a rocha do século de Melquisedeque. Mas Jesus é a rocha do século de Abraão. Mas Jesus é a rocha do século de Isaac. Mas Jesus é a rocha do século de Jacó. Cada pessoa que passa por este mundo vive em um século. E em todos os séculos, Jesus é rocha. Em todos os séculos, Jesus é rocha. Em todos os séculos. Por isso, neste século 2021, a notícia boa que eu tenho, você já sabe, é que Jesus é a rocha do século 21. Aleluia! Porque ele é a rocha dos séculos. Mas deixe-me voltar lá à Bíblia Sagrada. Jesus é a rocha dos séculos do tempo de José. Jesus é a rocha dos séculos do século de Moisés. Jesus é a rocha dos séculos do século de Josué. Jesus é a rocha dos séculos do século dos juízes. Por exemplo, cito dois, Sansão e Gideão. Jesus é a rocha dos séculos do tempo do século de Ruth. Jesus é a rocha do século de Davi. Jesus é a rocha do século de Samuel. Jesus é a rocha do século de Neemias. Jesus é a rocha do século de Esdras. Jesus é a rocha do século de Daniel. Jesus é a rocha do século de Isaías. Jesus é a rocha do século de Jeremias. Jesus é a rocha do século de Ezequiel. Jesus é a rocha do século de Oséias. Jesus é a rocha do século de Joel. Jesus é a rocha do século de Amós. Jesus é a rocha do século de Obadias. Jesus é a rocha do século de Miqueias. Jesus é a rocha do século de Jonas. Jesus é a rocha do século de Zacarias. Jesus é a rocha do século de Malaquias. Jesus é a rocha do século de Pedro. Jesus é a rocha do século de Irineu. Jesus é a rocha do século de Tertuliano. Jesus é a rocha do século de Lutero. Jesus é a rocha do século de Carey. Jesus é a rocha do século de Spurgeon. Jesus é a rocha do século de Billy Graham. Jesus é a rocha deste século, do teu século, do teu século, do teu século, do teu século. Vamos estar de pé no nome maravilhoso de Jesus. Não importa o século em que alguém viva, Jesus é a rocha do seu século. Nós estamos contentes porque Jesus esteve presente na vida dos que já passaram. Mas não fique pensando que Deus está desatualizado. Não fique pensando que Deus não é um Deus contemporâneo. Jesus é tão presente para você hoje como estava presente para Davi. Jesus é tão presente para você hoje como foi presente no tempo da rainha Esther. Tire proveito. Jesus é a rocha dos séculos. O que você vai fazer com alguém que é a rocha dos séculos? Confiar, 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 confiar. Jesus é a rocha. Eu quero suplicar, eu quero solicitar, eu quero pedir que cada pessoa que está aqui e desejar, eu quero pedir que gentilmente, piedosamente, solenemente, reverentemente, estenda as suas duas mãos para Deus e diga: rocha dos séculos, dá-me o teu abrigo. Rocha dos séculos, sustenta-me. Rocha dos séculos, eu confio em ti. Se você é batizado com o Espírito Santo, não há hora mais linda do que esta para falar em línguas. Rocha dos séculos, rocha dos séculos. Há um hino muito lindo em espanhol. Eu aprendi quando adolescente, só não canto porque não nasci para isto, mas é tão lindo. Cristo és la penha de Oreb que está brotando.
Cristo é a rocha de Horebe que está brotando, água de vida saudável para mim. E eu vejo neste momento as águas que saem de Horebe, consolidando a obra de salvação na sua vida. Por que você está indeciso hoje, se Ele é a rocha da sua vida? Por que você está temendo os perigos que rondam a vida, se você tem uma rocha? Por que você está imaginando que não terá sucesso no seu empreendimento, se Jesus é a rocha? Se você compreende que Jesus é a rocha da sua vida, glorifique essa rocha, exalte essa rocha, louve essa rocha e faça-o completamente. A única vez que eu vou falar uma palavra que você pode pensar que seja negativa é agora, mas não é negativa, eu saio disso rapidamente, é a seguinte: quantas vezes você perdeu bênçãos de Deus porque você não confiou na rocha? Quantas vezes você confiou no médico e não confiou em Deus, e o médico falhou, e se fosse Deus, não teria falhado? Quantas vezes você confiou em um amigo e não deu o resultado que você queria, porque você confiou num amigo, mas não confiou na rocha? Se você me pergunta, pastor Gesiel, qual é a relação mais forte que existe entre o que o irmão está pregando hoje e a igreja Shekinah? A relação mais forte. Agora, eu vou lhe dizer qual é. Jesus estava em Cesareia de Filipos um dia, e ele perguntou aos discípulos: o que é que andam dizendo que eu sou? Aí disseram. E Jesus disse: e o que é que vocês acham a respeito disto? E Pedro disse assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Escute, você sabe, escute a resposta de Jesus. Quem te revelou isto não foi a carne, nem foi o sangue, foi meu Pai que está nos céus. Porque eu te digo que tu és pedra, que tu és Pedro, um fragmentozinho de pedra, um cascalhozinho. Agora escuta bem, sobre esta pedra, sobre esta rocha, e edificarei minha igreja. O segredo da igreja Shekinah, nos seus 17 anos, é que foi edificada sobre a rocha. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Quando você vem ao culto, você está dizendo que você está na rocha. Quando você vem à ceia, você vem dizer que você está celebrando a morte da rocha, morte seguida de ressurreição. Oh, amados, não deixemos a rocha. Oh, amados, não abandonemos a rocha. Oh, amados, permitamos que a rocha continue a ser a força da nossa vida, o fundamento da nossa fé, a razão da nossa esperança, o sustento dos nossos clamores, a condição maior das nossas intercessões. Rocha, rocha e rocha. O que pode acontecer hoje com a sua enfermidade? Você vai trazer, e as águas que brotam da rocha vão fazer a sua enfermidade desaparecer. Eu desejo convidar 2 tipos de pessoas aqui à frente agora. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma pergunta que me cabe fazer, por dever de ofício, por um lado, mas por outro, por compromisso espiritual, ser mais sorte que dever de ofício. Alguma pessoa aqui dentro, pelo menos uma, que já esteve nesta rocha, que já se abrigou em Cristo, que já foi um homem ou uma mulher de tanta fé, que já viu Deus operar na sua vida e por sua vida, mas as circunstâncias da vida fizeram você desfalecer, desanimar. E é verdade que você está aqui hoje, mas você não está tão bem como estava ontem. Você não está tão firme como estava antes. Você não quer voltar a firmar os seus pés na rocha? Davi disse: tirou-me de um lago onde só havia lodo, onde só havia lama, e pôs os meus pés, diga, igreja, e pôs os meus pés sobre quê? E pôs os meus pés sobre a rocha. Há aqui alguma pessoa que não está bem com Deus hoje. Aqui há alguma pessoa que sabe que a sua vida não está segura, que a sua vida não está 100%. Alguma coisa aconteceu, mas ainda bem que você está aqui para ouvir a mensagem da rocha. Você quer voltar para a rocha
e ficar nela enquanto viver. Eu vou falar 1, 2, 3. Quando eu falar número 3, se você precisa de uma renovação de Deus, se você precisa de refazer o seu compromisso com Deus, se você precisa de novo de pisar os pés sobre a rocha, quando eu falar o número 3, quero pedir que você levante uma das mãos. Eu estou falando com você que precisa voltar à experiência da rocha. Quem quer hoje voltar para a rocha? 1, 2, prepare-se para levantar a sua mão e começar tudo de novo. 3, eu estou vendo uma mão, eu estou vendo 2 mãos, eu estou vendo 3 mãos. Você sabe que você poderia estar muito melhor na sua vida, e o problema que houve é que você facilitou e a rocha ficou de lado. Hoje você está vindo novamente. Eu peço gentilmente a estas pessoas que levantaram sua mão e querem renovar seu compromisso com a rocha. Eu posso perder os meus amigos, mas eu não posso perder a rocha. Eu posso viver sem dinheiro, mas eu não posso viver sem a rocha. Eu quero pedir, por gentileza, que venham e fiquem aqui deste lado, do lado direito dos senhores. Os senhores que levantaram sua mão, eu vi 3 mãos levantadas, estão convidados para vir aqui. Eu quero orar em seu favor, para que os senhores fiquem firmados sobre a rocha. Aqui deste lado, por gentileza. O senhor, eu não sei o seu nome. Não sei se o senhor sabe o meu, deve saber, né? Eu não sei o seu nome. Eu não sei de onde o senhor veio. Eu não sei a sua história. Mas eu sei o que Deus me mostra. As promessas de Deus. O diabo pôs na sua mente, na sua cabeça e até no seu coração que as promessas de Deus feitas para você não vão se cumprir. Contrariando as mentiras do diabo, eu tenho a palavra da rocha hoje. Vão se cumprir. Vão se cumprir. Quem é Satanás para vir contra esta rocha? Confiai no Senhor perpetuamente, porque Ele é uma rocha eterna. O Senhor levantou sua mão. Deus sabe por que foi que o Senhor levantou. Eu vou lhe pedir um favor. Eu agradeço se o senhor fizer. Eu não estou fazendo o senhor uma criança, mas eu vou lhe pedir que faça uma coisa. Dê 3 saltos fortes no chão e bata firme no chão. 1, 2, 3. Isso é um símbolo. É o senhor firmando seus pés sobre a rocha. É um símbolo, está simbólico. É firmando seus pés sobre a rocha. É firmando seus pés. O senhor pode me mostrar, por favor, sua mão direita? O senhor sabe o que já aconteceu com esta mão. O senhor sabe. Não estou falando do tempo antigo. Esqueça aquilo. Aliás, está esquecido. Estou falando do outro tempo. O senhor sabe o que já aconteceu com a sua mão. Quer uma notícia boa? Por causa desta demonstração de pisar sobre a rocha que o senhor fez agora, esta mão vai voltar a ser um objeto de bênção. Esta mão vai voltar a ser o objeto de bênção. 3 pessoas pelas quais vamos orar. Já vejo pastores ali atrás dessas pessoas. Se há uma 4ª pessoa, venha agora, porque eu quero devolver o microfone depois de orar. Há uma 4ª pessoa. Pastor, eu piso assim no chão, eu sinto areia movediça. Pastor, eu piso assim no chão, parece que tem lama. Pastor, eu piso assim no chão, parece que eu estou afundando. É porque você não está na rocha. É porque a razão por que esta igreja tem triunfado é incrível. 80 missionários. Com essa pandemia toda, nunca houve, eu ouvi esse testemunho do pastor pela internet, nunca houve um mês em que não pudesse atender o seu convite. Isso só pode ser coisa da rocha. Isso só pode ser coisa da rocha. Isso só pode ser coisa da rocha. Vem agora, última vez que eu pergunto, se há uma 4ª pessoa que deseja renovar seu compromisso com a rocha e pisar sobre ela para sempre. Quando eu falar 3, levante a mão.
A quarta pessoa. 1, 2, 3. Ok, nós vamos orar agora, mas eu vou cumprir. Eu não posso forçar, eu não posso obrigar, mas eu posso perguntar. E eu vou descer aqui só para fazer uma pergunta. Ô meu filho, você é muito jovem, né? Posso saber que idade você tem? 13. 13. Você está bem com Jesus? Sim. Quanto é que você está com Jesus hoje? 10%, 20%, 30%, 40%? 100. 100. Quantas almas você ganhou esta semana? Jesus. Não. Quem está 100% tem que ganhar uma alma. Você é batizado com o Espírito Santo? Não. Não. Então, quem está 100% tem que ser batizado com o Espírito Santo. Ok. Você jejuou esta semana? Sim. Quantas vezes? 3. 3 vezes jejua. Então, vou dizer uma coisa. Deus tem uma chamada para ti. Tua mãe. Teus pais. Esse jovem tem uma chamada de Deus. A senhora sabe disto? Eu vou pedir que o pastor Josias designe uma pessoa para orar por este jovem. Pastor Josias, Pastor Josias, o senhor é um homem de Deus. O senhor tem uma visão espiritual forte. Olhe para este moço e veja o que Deus lhe mostra sobre o futuro dele. Será ou não será um pregador? Em nome de Jesus. Será ou não será um homem de Deus? Em nome de Jesus. Só a única coisa que você tem que... Faz assim. Ok. Quando eu vai fazendo o que eu vou falar. 1, 2, 3. Agora só você. Abre. 1, 2, 3. Corta os laços de amizade com colegas que não ajudam a tua fé. Estou falando daquele. Você sabe quem é. Sai de perto dele. Tu sabe que por ele tu nem vinhas para a igreja. Por ele tu nem serias. Sai, corta, porque quando tu cortares, aí tu vai sentir a rocha nos teus pés. Aí tu vai ser... O pastor disse que em nome de Jesus tu poderás vir a ser um obreiro. E eu queria pedir que Deus me desse vida ainda a tempo de eu poder saber que Deus está te usando, rapaz. Eu quero ter vida para saber ainda que Deus está sendo contigo. Muito bem, Deus seja contigo. Sabe quem vai orar por ti? É o pastor da igreja. Ouve bem, quando ele orar por ti, a unção de Deus que mora com ele, vai ser compartilhada contigo. E vou te pedir, tu não vens à noite? Tu vens à noite ao culto? Não pode? Ou não dá para vir? Não dá para vir. Ok, eu vou te pedir uma coisa. Domingo próximo, quando tu voltares à igreja, não senta mais no último banco. Jovem que tem chamada por Deus, senta na frente. Jovem que tem chamada de Deus, fica com a Bíblia na mão. Jovem que tem a chamada de Deus, faz como você. Pisa igual ele na rocha aí. De novo. Só mais uma vez. Agora recebe a bênção através do pastor. Para concluir, permaneça aí, por favor. Eu quero chamar as pessoas que querem aproveitar as águas do rio que estão correndo e trazendo saúde para si. Eu quero orar por enfermos aqui. Aquele irmão, o pastor, ainda está aí, aquele Reinaldo, vem cá, Reinaldo, por favor. E me tocou muito forte. Há mais alguém que gostaria de orar, não sei se, por favor. Reinaldo, aqui mais. Sentes dores? Agora está doendo? Sempre dói. Os médicos? Eu tenho o diagnóstico de um médico que falou que eu estou com um problema grave no estômago. Ótimo! Tu sabes que Jesus cura do estômago, não sabes? Hoje, nesta reunião, tu tens alguma prova assim de que Jesus cuida do estômago? Na reunião de hoje? Não. Tu tens alguma prova de hoje que Jesus toca no estômago? Hoje, nessa reunião? Aquela senhora, vem aqui, Santa, por favor. Olha como Deus é tremendo. No princípio, ele curou do estômago. Quer preparar o terreno, porque o dela
Um pouco mais aqui. A senhora está feliz pelo que Deus lhe fez? Sim, A senhora querendo a sua cura? creio. Precisava ou não precisava? Precisava. Era no estômago ou não era? Eu nem sei se era no Ah, estava com a dor, não sabia onde era. Ela estava com. Se ela estava com uma dor, e Jesus apontou essa dor e localizou, ajudou, né? Já localizou a dor. E agora ela está feliz, agora dando testemunho. Isso foi um caminho para ti. Foi uma ajuda para ti. As rochas falsas não dão segurança, mas a verdadeira dá. Por isso que a Bíblia diz assim, a rocha deles não é como a nossa. Que versículo lindo, né, pastora? A rocha deles não é como a nossa. Reinaldo, eu vi um amor tão profundo no pastor desta igreja quando mencionou o teu nome hoje. Senhor, eu queria como presente de aniversário que tu curasses o Reinaldo. Quantos creem que Jesus pode curar? Diga, ele é a... E tanto faz. Pode ser de Horebe ou de Cádiz. Se é Horebe, a gente fere. Se é de Cádiz, a gente só fala. Vamos ficar com Cádiz. Reinaldo, eu vou unir a minha fé à do pastor da igreja, à da igreja, e pedir que Deus brinde esta igreja com uma bênção na tua vida. Há mais alguma pessoa que quer aproveitar o senhor? Aqui mais à frente. Eu posso saber qual é o problema que lhe acompanha? Faz quanto tempo? 2 meses. O senhor tem alguma rocha? Tem alguma rocha na sua vida? Rocha? Não? Não estava no culto? Confiai perpetuamente no Senhor, porque Ele é uma rocha. O senhor tem uma rocha? Tem. Jesus é a sua rocha. Amém. Glória a Deus. Também? Venha. Os que querem oração por sua enfermidade. Enquanto nós estivemos orando, eu lhe peço... Onde está a pastora Márcia? Eu lhe peço, por favor, que ministre sobre essa irmã que veio. Sua esposa, né? Sobre a esposa. Aqui, por favor. A pastora, a senhora, sobre ela. Irmã, descansa no Senhor. Para com isso. Quando a senhora fica agitada, ele se agita também. E 2 agitados não dá resultado. Receba a paz de Deus agora. Receba a tranquilidade de Deus. Olha, a senhora não criou o mundo. Deus criou. A senhora não tem poder. Deus tem. Então ponha a sua confiança em Deus para que Ele faça uma obra muito linda. Deus está tratando com a tua esposa agora, como está tratando contigo. Onde está o Reinaldo? Põe a mão no estômago, por favor. Aos meus olhos é algo tão difícil. Para Deus é tão fácil. Reinaldo, tu prometes no momento apropriado dar testemunho para esta igreja do que a rocha fez? Do que a rocha fez? Vamos orar ao Senhor. Oremos para estas pessoas que se firmam mais uma vez na rocha. Oremos por estas que precisam do rio da rocha para trazer saúde para elas. Pastor Josias, última cara. Este irmão que está ali, quem é ele? Esse que está assim, olhando para trás, pensando que eu estou falando com outro. Lá. Cobriu tanto. Sim. Diga quem é ele. O nome dele? O nome dele? Vem cá, Rocha. Quanto tempo de crente? Família evangélica. Um dos grandes anelos da tua vida vai se cumprir agora. Todo mundo tem anelos. Todo mundo tem desejo escondido. Um desejo que tu tens é o de orar por alguém para Deus fazer um milagre especial.
Tu sonhas com isto. Tu desejas isto. Quando será? Olha o dia. Vira de frente para o Reinaldo. De frente para ele. Pode manter a distância. Não, de frente. Aí está de lado. Ok. Um pouquinho mais para trás é rocha. Muito bem. Não é todo dia que a gente encontra duas rochas juntas. Mas aqui tem. Muito bem. Estende a tua mão, rocha. E digo, só rocha que vai falar, Senhor, eu sou a rocha pequena, amparado na rocha grande. Em nome dessa rocha, eu estendo minha mão com a igreja do Senhor. Fica com a tua mão estendida só como símbolo de que tu intercedeste. Isto é muito importante para as tuas convicções. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus. Domingo de aniversário, 17 anos. Estas pessoas aqui estão tendo um revigoramento de sua fé. Elas estão tendo agora um refortalecimento de sua esperança em Ti. Este servo Teu, Senhor, que tem sido açoitado por pensamentos negativos do inimigo, de que ele não é nada, de que ele não serve para nada, de que ele não faz nada, de que ele não tem futuro, tudo mudou agora, porque a rocha abraçou, e ele abraçou a rocha. E agora ele e a rocha são invencíveis. A rocha e ele vão fazer coisas extraordinárias. A esposa dele também está sendo tomada por Ti para uma obra interior, cura interior, Senhor, que só Tu sabes fazer. O Teu servo aqui também está recebendo algo novo de Ti. E agora deste lado estão pessoas enfermas. Sob a autoridade do nome poderoso de Jesus, nós Te pedimos que as pessoas que o Teu servo mencionou hoje, no princípio desta reunião, pessoas muito enfermas e que carecem de milagres das Tuas mãos, e mais especificamente Teu servo Reinaldo, que está aqui agora, em nome de Jesus, enquanto a igreja levanta suas mãos com fé, com ousadia, crendo no poder da rocha, na autoridade da rocha, na capacidade da rocha, na ausência de limites da rocha, em nome de Jesus, recebam cura, recebam milagre, recebam a bênção, recebam vitória. Libera a cura para o Reinaldo, libera a cura para o Teu servo, Senhor, que há 2 meses está muito afetado por enfermidades. Oh, Deus está trabalhando. Igreja, glorifica o Senhor porque Deus está trabalhando. Glorifica o Senhor porque Deus está trabalhando. É admirável trabalhar de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, seja feita a boa obra do Senhor. E a igreja do Senhor diz, por favor, amém, 3 vezes e aplaude o nome extraordinário do Senhor. Amém. Olha só, magnífica, digno de louvor. A última palavra. Ele. Vem, meu querido, vem rápido que eu quero. Sim. Tu vai se... Escuta bem o que Deus te fala. Eu creio que a última pessoa a quem eu falo receber uma palavra de Deus. Escuta, casado, ela é tua esposa. Vem então ficar perto dele, para testemunhar o que Deus vai falar com ele. Isto, traz a menina também. Muito bem. Escute bem o que Deus vai falar com ele, porque a irmã pode ajudá-lo depois. Planos nós temos direito de fazer, porque nós somos livres, nós temos inteligência. E você tem planos. Não execute esse plano que você tem na mente. Sabe qual é? Não execute enquanto Deus não confirmar. Porque não basta ter um plano. É preciso ter a certeza de que este plano é plano de Deus. Tenha um pouquinho de paciência. Se você mudar as coisas agora, você está se adiantando. E não é bom que nos adiantemos porque perdemos a bênção.
Você promete que vai esperar a confirmação de Deus? Se você promete, levante as duas mãos. Amém. A irmã promete ajudá-la? Quando Deus disser, esta é a hora, faça, cumpra o seu plano. Porque por hora, Deus está dizendo, fica onde tu estás. Deus seja contigo e te dê muita vitória. Um aplauso ainda para a Rocha, em nome do Senhor Jesus. Foi um privilégio, pastor